Em 11 de dezembro de 2015, saiu uma matéria na revista super interessante a respeito de uma suposta mulher que Adão teve antes de Eva. O título da matéria era Lilith, a primeira mulher de Adão. A revista cita as tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até mesmo vestígios da própria Bíblia que afirmam que Eva não foi a primeira mulher de Adão. Já no capítulo 1 do livro do Gênesis, que faz parte da Torá, que é a Bíblia Sagrada do povo judeu, também conhecido como Pentateuco, diz a palavra que Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Porém, no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher no capítulo 1? Essa suposta inconsistência sugere que parte do texto foi excluído ou editado. Quer saber o final dessa matéria polêmica? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e quero lembrar você que o seu like, o seu joinha, os seus comentários são super importantes para o crescimento do nosso canal. Então escreve aí nos seus comentários, dá suas sugestões, sua opinião, o que você gostaria de ver nos vídeos seguintes, nas matérias seguintes. Amém? Vamos ao que interessa agora. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, que é um dos textos rabínicos, também conhecido como Talmud, Lilith foi criada a partir do barro juntamente com Adão. É isso mesmo que você está ouvindo. De acordo com essas tradições judaicas, eles dizem que tanto Adão quanto Lilith foram criados a partir do barro. Porém, Lilith, por não aceitar submissão, por não querer ser submissa a Adão, por ela não se achar inferior, os textos deles afirmam que ela rebelou-se contra a superioridade masculina e abandonou o Éden. Então, de acordo com essas religiões aí, rabínicas, eles afirmam isso, que na verdade Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina. Por quê? Porque essas religiões, tanto o judaísmo quanto o catolicismo, elas sempre foram consideradas religiões patriarcais. Já imaginou o mau exemplo que seria para as gerações seguintes, para as futuras gerações de mulheres, se elas não queriam ser submissas logo no primeiro capítulo da Bíblia? Imagina nos dias atuais. Então isso seria uma catástrofe. Então foi por isso que eles resolveram retirar essas partes aí da Bíblia Sagrada, porque eles consideravam inapropriadas, consideravam impróprias, porque serviria de mau exemplo para as gerações futuras. Outra evidência de que Eva não foi a primeira mulher de Adão pode ser encontrada nos versículos de sua criação. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus decide dar a Adão uma companheira idônea. Acompanhe o que fala o texto em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O texto diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Prestar atenção? Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. O que sugere que antes de Eva, Adão teve uma outra companheira que não era idônea. Senão não haveria necessidade nenhuma de Deus falar para Adão que faria uma companheira idônea. Mas é exatamente isso que Deus fala para ele: far-lhe-ei uma ajudadora idônea, sugerindo que Adão teve uma outra mulher antes de Eva que não era idônea. E essa teoria é reforçada lá no versículo 23, quando Adão vê Eva. Adão fala assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Prestar atenção? Primeiro, Deus fala para Adão que daria para ele uma companheira idônea, dando a entender que havia uma outra mulher antes de Eva
que não era idônea. Aí quando Deus faz Eva e Adão vê Eva pela primeira vez, Adão fala assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Observaram a expressão de Adão? Por quê? Sugerindo que a anterior não foi feita a partir dele, e sim foi criada do barro juntamente com Adão. Lilith também é citada nas versões mais antigas de Isaías, lá no capítulo 34, versículo 14. Porém, ao longo do tempo, seu nome foi sendo suprimido da Bíblia até virar animal noturno ou coruja. Olha só o que fala o texto de Isaías 34, 14. E Lilith ali descansará e achará para si local de repouso. Então, em Isaías 34, versículo 14, também cita o nome de Lilith, ou pelo menos citava nas versões mais antigas. Porém, com o passar do tempo, ele foi sendo suprimido até transformar-se em animal noturno ou coruja. Então, nas versões mais recentes, você vai encontrar o termo animal noturno ou então coruja, onde ficava o nome de Lilith. De acordo com historiadores, o Concílio do Trento deu um delete definitivo na única menção de Lilith que havia na Bíblia Sagrada no século XVI, quando eles tornaram oficial a Bíblia Vulgata, traduzida do latim no século IV, porque eles mudaram o nome de Lilith para Ibis, ou seja, o nome de Lilith já não fazia mais parte da Bíblia, porque eles colocaram o nome de Ibis em seu lugar, que significaria animal noturno e coruja. Por outro lado, nada é totalmente certo quando falamos de textos antigos. De acordo com alguns historiadores, essa suposta inconsistência entre o capítulo 1 e o capítulo 2, na verdade, é a tentativa de reunir dois mitos da criação em apenas um livro. Outros acreditam que o capítulo 1 do livro do Gênesis é o resumo geral de toda a criação, e somente no capítulo 2, no capítulo seguinte, que eles entram em detalhes a respeito da criação. Então, é uma suposta inconsistência dos textos. Porém, para os estudiosos da Bíblia, eles acreditam que na verdade é isso. O capítulo 1 é simplesmente um resumo da criação. E eles só vão entrar em detalhes a partir do capítulo 2. Independente se Adão teve ou não outra esposa antes de Eva, isso não altera em nada a fé cristã, porque a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para a humanidade. Eu sei que é um texto polêmico, existem várias evidências se a gente for analisar, mas depende do ponto de vista de cada um, depende do ponto de vista de quem está estudando. Eu gostaria de afirmar, deixar bem claro que esse texto foi uma reportagem da revista Super Interessante. Não é a minha opinião pessoal. Que cada um comece a analisar melhor o texto, estudar melhor o texto, para que você tire as suas próprias conclusões. Todas as informações foram dadas, agora cabe a você. E aí, o que você acha? Adão teve outra mulher antes de Eva ou não? Isso é verdade ou ficção? Escreva aí nos seus comentários, porque a sua opinião é super importante e o nosso compromisso é com a verdade. Amém? Muito obrigado pela sua participação, você que acompanhou até o final. Eu te agradeço muito, você é super importante para o crescimento do canal. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa matéria, dessa reportagem, dá o seu like, escreve nos seus comentários, que vai ser super importante. Ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.